Podcast Bichos Tagarelas. E chegou a hora do nosso Renato Rossi, especialista na indústria automobilística. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, é sempre um prazer estar com vocês. E ontem eu saí completamente do tema do automóvel, até peço desculpas a vocês, do automóvel, da tecnologia, da mobilidade, essas são minhas áreas de atuação na imprensa brasileira. Eu realmente foi por minha indignação, completa indignação, porque eu acompanhei esse caso como brasileiro, como jornalista, essa morte estúpida da Marielle, uma mulher humilde que saiu da periferia, que estava fazendo sua carreira política com talento e acabou assassinada naquele emaranhado de milícias que o Rio de Janeiro se tornou, né? Uma cidade bela, turística, maravilhosa e que está com a sua estrutura completamente apodrecida, né? Realmente tem que se tomar uma providência urgente no Rio de Janeiro para combate do crime organizado. Aliás, não é só no Rio, né? No Brasil, né? O crime organizado está tomando conta de todo o país, interior, cidade, não interessa, né? Hoje um Marcola tem mais poder que o presidente da República. Bom, amigos, vamos então ao que interessa agora, que é os temas do automóvel. E a Nissan, que integra a poderosa aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, anunciou ontem, em sua sede em Tóquio, ao novo plano para os próximos 3 anos, denominado de The Arc. A nova estratégia reposiciona a Nissan como marca competitiva e líder em mercados globais. Um privilégio que a Nissan já teve, de ser uma líder, principalmente no mercado norte-americano, mas a atual Nissan não tem mais uma proeminência que tinha. Na medida que a montadora japonesa vê suas vendas globais erodirem, caírem, ao mesmo tempo em que a Nissan não consegue mais acertar o passo no mercado do carro elétrico. Convém lembrar que a Nissan foi a primeira montadora a produzir carro elétrico em série. Lançou o hatchback Leaf em 2005. Foi uma pioneira naquela época. Eu me lembro do grande rumor que aconteceu em 2005 no lançamento do Leaf, apresentado com ênfase pela Nissan nos grandes salões internacionais de automóvel. Eu mesmo tive a oportunidade de testar o Leaf naquele momento no Salão Internacional do Automóvel de Frankfurt. Na grande área interna de Frankfurt sempre haviam áreas para experimentação da imprensa, nos 2 dias de imprensa, e eu coloquei meu nome e consegui testar o Leaf. O Leaf estava muito à frente, né, naquela época da produção elétrica, não se falava em carros elétricos, ou tinha já carros elétricos, mas o mundo preferia totalmente carros a combustão. Eu me recordo que 2000, a partir de 2000, os carros no mercado europeu, os hatchbacks, os sedãs ficaram cada vez mais sofisticados. E começou a fazer sucesso o SUV, que gradativamente ganhou o mercado global, né? Hoje o SUV manda no mercado do mundo, não tem mercado mundial. Alguns foram mais reticentes ao SUV, como o caso do mercado alemão, que sempre preferiu os sedãs potentes de uma Audi, BMW, Mercedes-Benz, como preferiu os carros esportivos da Porsche, mas o alemão também se voltou ao conceito do SUV. Aqui no Brasil é um conceito dominante, né? O consumidor ele continua querendo SUV e depois que ele vai, se ele não tiver grana para SUV, aí que ele opta por um hatchback, por um sedã de porte médio, mas se tiver uma grana a mais, ele vai comprar um Tracker, vai comprar um Creta, um Kicks, agora está sendo lançado esse Karjan. Tá aí a Renault, né? Estou me engasgando aqui, amigos. A Renault, que sempre fez sucesso com hatchbacks no Brasil e somente com o modelo de SUV, que era o Duster, que é o Duster. Depois lançou o Captur e fracassou com o Captur. Captur, que eles tinham uma grande perspectiva e deram com os burros na água, não deu certo. Falhas no lançamento, falhas tecnológicas no carro. E agora a Renault se volta para SUV, está lançando aí esse Karjan no segmento médio e deve lançar mais um SUV para o segmento, talvez, não sabe se segmento grande
ou no segmento ainda abaixo do Karjan, entre o Karjan e o Duster. O Duster não vai sair do mercado, mas ele terá a nova versão europeia do Duster, que já está sendo comercializado na Europa, muito mais bonito, sem dúvida nenhuma, chega ao Brasil no primeiro semestre de 2025. Bom, mas vamos falar desse plano, né, que foi apresentado pelo presidente mundial da Nissan, o Makoto Shida, que teve uma ingrata posição, né, de substituir um mito da indústria automobilística, acusado de ser um lalauzão, que era o Carlos Ghosn, né? O Carlos Ghosn que deu umas bandas erradas aí, fez um casamento em 2016, casamento dele foi no Palácio de Versailles, foi um negócio absurdo, um diretor de indústria automobilística gastar milhões numa festa de casamento e todo mundo fantasiado como se estivesse na corte do Luís lá, 14, 15, 16, não importa o número, né? Os Luíses todos viveram muito bem no Palácio de Versalhes durante décadas, né? Ou séculos, até a Revolução Francesa de 1789, que degolou a cabeça de grande parte da nobreza francesa. Agora, substituir o Carlos Ghosn, com todo o criticismo que havia sobre o Carlos Ghosn, que era um mitômano, que era um cara que gastava demais, mas como executivo de montadora, o Carlos Ghosn, eu acompanhei a carreira do Ghosn, estive no lançamento dos carros elétricos da Renault em 2011, no Salão Internacional de Frankfurt. Foi uma festa francesa incrível, a França brilhando dentro da Alemanha, não cabiam de contentamento. Os carros eram o Zoe, hatchback Zoe, o Fluence naquela época elétrico, o Kangoo elétrico, o mini carro, o Twizy. Era realmente uma linha que surpreendeu o mundo. Quer dizer, a Renault em 2011 já tinha uma linha completa de carros elétricos. Foi o resultado de um investimento de 12 bilhões de euros que o Carlos Ghosn, que foi muito criticado na França por esse investimento, fez nessa linha elétrica. Infelizmente, a Renault não deu continuidade, esses carros continuaram, mas em pequeno número de produção. Foi lamentável, porque a Renault podia estar muito mais à frente na eletrificação do que está hoje. Embora, por ter sido uma pioneira, ela domina a eletrificação. E a Nissan, que já em 2011 a Renault já tinha essa associação com a Nissan, ela foi essa pioneira a lançar o Leaf em 2015. Bom, mas ontem em Tóquio, em 2005, aliás, ontem em Tóquio, o Makito Shida, que é o presidente mundial, ele falou nessa nova estratégia, que não é a primeira estratégia que o Makoto Shida vende para o mundo, né? Agora ele afirmou coisas bastante sérias e comprometeu-se, por exemplo, que os carros da Nissan elétricos terão paridade de preços com os carros a combustão até 2030. Ora, isso é um negócio surpreendente, porque todo mundo sabe que carro elétrico custa no mínimo 30% a mais em relação a carro a combustão. Até porque o lítio, que é um material essencial para as baterias, um mineral raro, tem um custo astronômico de extração em minas que no mundo estão na mão de governos que muitas vezes não são nem pró-Ocidente, e que no caso da Nigéria, que tem bilhões de toneladas de lítio no subsolo, é um país hoje dominado pelo terrorismo da Al-Qaeda, né? Com o grupo Boko Haram, que inclusive já atacou minas de lítio, matou administradores europeus, fez o diabo lá na Nigéria, o que torna a extração desse mineral raro cada vez mais difícil no mundo. Mas o Makoto Shida está pesquisando, a Nissan pesquisa outros tipos de baterias, outros materiais, substituindo o lítio com minerais nobres que substituam o lítio, sejam mais baratos, e provavelmente outras montadoras também terão baterias com outros materiais, com outros minerais, num curto espaço de tempo. Então ele prometeu isso, paridade do carro elétrico com o carro a combustão já em 2030, e ele também afirmou que, além dessa paridade, o plano, esse arco, vai adicionar 135 gigawatts, outra notícia importante, na capacidade das baterias dos carros elétricos da Nissan, para distribuição global, inclusive aqui no Brasil.
Isso significa que os carros da Nissan terão aí uma autonomia que vai, sem dúvida, ficar bem superior a 700 km. O Plano Arc ainda insere o lançamento de 30 novos modelos nos próximos 3 anos, o que inclui 16 modelos eletrificados, entre elétricos e híbridos, também com o Brasil participando desses lançamentos, 14 modelos a combustão. Mas o último plano da Nissan, o Next, lançado pelo mesmo Makoto Shida em maio de 2020, projetava vendas anuais de 5.380.000 veículos, com lucratividade de 5% sobre o total produzido. Era um plano muito ambicioso. Bom, a Nissan chegará ao final de 2024 com menos de 3.700.000 carros produzidos, com lucro de apenas 4%. Um resultado decepcionante que exigiu aí uma tomada de posição enérgica do Makoto Shida, da própria Nissan, que sabem que eles não podem perder mais tempo. Aliás, aqui no Brasil é só olhar a posição pífia, né, da Nissan. Essa palavra é meio chato, pífia, né? Isso aí eu acho que os caras tocavam naquelas bandas, quando a gente se orgulhava de participar daquelas bandas chatíssimas de colégio, a gente era obrigado a desfilar uniformizado, né? Parece que tinha um instrumento chamado pífio, né? Não, amigos, era o pífaro, né? Uma coisa assim. Mas, bom, pífio ou não pífio, a Nissan vai mal no Brasil. Ela só tem um carro que vende, que é o Kicks, o velho de guerra, que agora vai sofrer total modificação para o mercado brasileiro e mundial. Vai chegar aqui, deve chegar no início de 2025, o novo Renault Kicks, que vai chegar agora no bojo, quer dizer, junto a esse novo plano Arc bem ambicioso da Nissan. Pode ser que a Nissan mude de novo sua sorte no mundo. Novo encontro com vocês amanhã. Até lá. Podcast Bichos Tagarelas.